Bruno Pinheiro para falar da primeira reunião ministerial do presidente Lula. Bruno, bem-vindo novamente. Como é que está a movimentação por aí? Expectativa, né, Cláudia, de aguardar, encerrar essa reunião que só começou, vai demorar muito. A expectativa de durar pelo menos 4 horas essa reunião aqui no segundo andar do Palácio do Planalto, na Sala Suprema, onde recebem os ministros e também os líderes. Líder do governo no Congresso, senador Randolfo Rodrigues, e também o líder na Câmara dos Deputados, o deputado José Guimarães. A gente viu nessa imagem ao lado do presidente Lula está Geraldo Alckmin, vice-presidente e ministro também da Indústria, do Comércio, e do outro lado está o ministro Rui Costa, chefe da Casa Civil, que já respondeu a alguns outros ministros ao longo da semana com algumas informações incorretas, né, que foram divulgadas. Eu fiz alguns rascunhos juntamente com a nossa equipe, sempre muito atenta a esse discurso, e quando Lula voltou a falar o seguinte, que o ministro que fizer algo errado, de forma educada, será convidado a se retirar. A gente já havia antecipado essa informação, que Lula iria chamar a atenção desses ministros e colocar um alerta justamente no que vai acontecer a partir de agora na esplanada dos ministérios. Vamos rever o que disse então Lula sobre qualquer comportamento de algum ministro que não seja o comportamento adequado do governo federal. Vamos acompanhar. Quem fizer errado sabe que tem só um jeito. A pessoa será simplesmente, da forma mais educada possível, convidada a deixar o governo, e se cometeu algo grave, a pessoa terá que se colocar diante das investigações e da própria justiça. E um discurso de 20 minutos, isso na frente dos jornalistas. Lula subiu o tom, com os ministros já acendendo um sinal amarelo de alerta, na verdade. Agora, em off, o que está acontecendo, a gente não ficou sabendo ainda o restante desse discurso. Só para a gente finalizar, ele voltou a falar sobre a importância desse relacionamento com o Congresso. Disse que não é o Lira que está precisando de Lula, mas que é importante o governo conversar com o Congresso Nacional. Acendeu um alerta aos líderes também do Congresso, da Câmara e do Senado, que independente de assunto ideológico ou não, independente se algum ministro, que exista alguma divergência entre o senador ou deputado, é importante esse diálogo e essa conversa. Vamos ouvir. Não tem veto ideológico para conversar e não tem assunto proibido em se tratando de coisas boas para o povo brasileiro. Então eu quero que vocês saibam, que vocês contem comigo, porque eu tenho consciência que não é o Lira que precisa de mim. É o governo que precisa da boa vontade da presidência da Câmara. Não é o Pacheco que precisa de mim. É o governo que precisa, sabe, de um bom relacionamento com o Senado. Rapidamente, Cláudia, a equipe do governo eleito, Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff, ex-presidente, entende muito bem o quão importante esse relacionamento no Congresso. Sabe quando Eduardo Cunha se tornou inimigo de Dilma Rousseff. Então, a ideia aqui de Lula com esses ministros é realmente de se fazer um relacionamento no Congresso Nacional. Fernando Haddad já falou a alguns aliados que nunca sofreu uma derrota no Congresso quando era ministro da Educação. A ideia é realmente colocar em votação e, muito mais do que isso, conseguir uma vitória no Congresso Nacional. Durante a campanha, que não é muito longe, cerca de 60 dias, Lula chegou a chamar Arthur Lira de rei, embaixador, ou seja, diversos nomes utilizou sobre Arthur Lira. Hoje o discurso já é muito diferente, um discurso mais amigável, viu? Bom, obrigada aí, Bruno, pelas suas informações. O Bruno vai continuar acompanhando a reunião e nos atualiza também quando os ministros saírem, se ainda der tempo, porque essa reunião pode se estender até mais tarde, né? Bom, Diogo Schelp, a gente viu aí o presidente Lula falando que se um ministro, se alguém fizer alguma coisa de errado no governo, vai ser convidado a se retirar. E essa semana a gente viu uma polêmica envolvendo principalmente o Lupe, né, que é responsável pela Previdência, que andou falando...
algumas coisas que talvez não estivessem de acordo com o que havia sido conversado ou nem havia sido conversado sobre esse assunto, não sei. Pode ser um puxão de orelha aí para alguns ministros que estejam falando demais esse recado aí do Lula? Interessante, Cláudia, a escolha de Lula de tornar esse discurso público, de fazer esse discurso inaugural, essa fala inaugural da reunião ministerial, de maneira pública, diante das câmeras, para que todos os brasileiros possam ver o que ele estava dizendo aos ministros. Então, claramente, foi um discurso em que ele procurou mostrar quem manda no governo, e é ele. Ele deixou claro nessa fala que os ministros estão ali por uma aliança política, em alguns casos, por apoio político, por pertencer à sua base de governo, em outros casos, e pela necessidade que ele tinha, desde o começo, de formar uma frente ampla, de formar um gabinete ministerial diverso, inclusive, do ponto de vista de opiniões, mas todos alinhados, todos dispostos a contribuir para o seu projeto. Então, ele fala sobre isso, fala sobre essa diversidade que existe no Ministério, mas deixa claro que todos devem obediência a ele. Diz, quando ele fala em fazer algo errado, implicitamente, ele não está falando apenas de questões de escândalos, corrupção ou coisas do passado que possam impedir o ministro de continuar, mas também de estarem alinhados com aquilo que ele determina. Foi muito importante também na fala que a gente escutou e em outros trechos aí do discurso de Lula, essa prioridade que ele dá na relação com o Congresso. Ele disse claramente aos ministros que eles são resultado, em muitos casos, de um acordo político. E ele diz, abre aspas, não adianta ter um governo tecnicamente mais formado em Harvard possível e não ter um voto na Câmara e no Senado, fecha aspas. Então ele deixa claro que os ministros, e ele fala isso explicitamente, que os ministros têm que ter paciência com o Congresso, nas relações com o Congresso, e que eles precisam tentar atender os parlamentares da melhor maneira possível. Então ele deixa claro que o maior desafio do governo dele, provavelmente, vai ser a governabilidade, a relação com o Congresso, que, em grande parte, será formado por deputados e senadores de oposição.